E aí você que gosta de fotografia, tudo bem? Eu sou o Alan e hoje eu tô aqui para te dar 4 dicas de como melhorar as suas fotos. Essas 4 dicas são muito fáceis de colocar em prática e não importa se você tem um celular, se você tem uma câmera crop, se você tem uma câmera full frame, não importa nada disso. O mais importante é você entender e colocar em prática essas dicas. Bom, a primeira dica que eu tenho para te dar é mude o ângulo. Nós temos alguns ângulos e eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, falando sobre plongé absoluto, plongé normal, contra plongé e contra plongé absoluto. Mas eu não quero te falar sobre exatamente isso. Eu quero te falar sobre uma coisa bem mais simples. Você pode levantar um pouquinho mais a câmera, você pode abaixar um pouquinho mais a câmera, você pode ir um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Se você pensar 10 segundos antes de fazer uma foto, às vezes um pouquinho mais também, mas se você pensar um pouquinho antes de fazer uma foto, você já vai ter uma foto diferente. Às vezes apenas mudando o ângulo da câmera, você já tem uma foto bem mais interessante. Procure ângulos diferentes, pense um pouquinho diferente, não fique no mesmo ângulo. Se você tá fotografando uma criança, não fotografe ela por cima, se abaixe para fotografar ela. Se você tá fotografando um detalhezinho, uma formiga, por exemplo, vai lá, te abaixa, fica no mesmo ângulo de visão da formiga, coloca uma lente macro, você já vai ter fotos melhores. Então a primeira dica é mude o ângulo de visão em relação ao que você está fotografando. A nossa segunda dica é use molduras. Você pode utilizar qualquer tipo de moldura. Você pode pegar, por exemplo, usar uma janela como moldura. Você pode usar os seus dedos como moldura. Você pode utilizar o casal como moldura fotografando, por exemplo, um convidado. Você pode utilizar os convidados, por exemplo, fotografando o casal, utilizar eles como moldura. Você pode brincar com molduras. Você pode fazer qualquer coisa como moldura. Você só precisa colocar algo na frente da sua lente que ajude a direcionar o olhar até o objeto que você quer dar destaque. A grande sacada da moldura é você conseguir direcionar o seu olhar até o objeto que você quer dar destaque. Para dar destaque, a gente não precisa botar o objeto sempre no primeiro plano. Ele pode estar no segundo plano, ele pode estar mais afastado, desde que tenha algo que direcione o olhar até ele. E além de molduras, você pode também utilizar linhas, mas eu não vou falar nesse vídeo sobre isso. Eu preparei um outro vídeo falando sobre esses detalhes, também um post lá no nosso portal aprenderfotografia.com.br. Mas enfim, coloque algo na frente da lente, tente molduras diferentes, tente colocar os seus dedos, tente colocar qualquer coisa na frente. Você vai ver que funciona muito e eu sempre utilizo isso nas minhas fotos. Principalmente na estética, quando tem muitas pessoas e eu quero dar destaque para a noiva. Então existem várias formas de utilizar a moldura. Pense um pouquinho, coloque em prática. Eu tenho certeza que você vai conseguir fotos incríveis utilizando a moldura. E a nossa terceira dica é pense diferente. Como assim, Alan, pensar diferente? Todo mundo que vai num lugar normalmente faz aquela foto daquele mesmo lugar, naquele mesmo ângulo. Então pense um pouquinho, de repente vai no outro lado. Essa foto que eu tô mostrando agora para vocês. Essa foto do Cristo não é feita no Rio, é feita em Niterói, na praia de São Francisco. Mas por que eu fiz lá? Porque eu sabia que para ter esse pôr do sol, eu não teria lá no Rio de Janeiro, eu só teria na praia de São Francisco. Então, às vezes, quando a gente pensa um pouco diferente, a gente percebe o lugar, a gente consegue fazer fotos diferentes, fotos mais bacanas. Então, a nossa terceira dica é pense diferente das outras pessoas. Se você for lá, parar 10 segundos de novo, que nem na nossa dica 1, parar 10 segundos, olhar a cena e perceber, nossa, essa foto aqui todo mundo faz. Então pense de uma forma diferente. Pense, de repente, colocar, sei lá, se é um lugar que todo mundo faz, somente o ambiente, de repente vá lá, fica na frente do ambiente para você fazer parte também daquele ambiente, fazer uma foto sua com aquele ambiente, de repente aproveite um ciclista passando naquele momento. Pense em imagens que não são corriqueiras. Essa é a grande questão para você ter fotos diferentes, pensar diferente da maioria dos outros fotógrafos. E agora a nossa quarta dica, que é pense na luz. É importante você pensar na luz também. Uma foto com uma composição bacana, mas com uma luz pobre, normalmente não vai ficar tão bonita. Então é importante pensar na luz. Digamos que a gente não tenha a melhor luz naquele ambiente. É importante, de repente, a gente buscar, por exemplo, uma janela. Eu adoro fazer fotos na janela, como essa foto da noiva. Veja, eu simplesmente coloquei ela do lado da janela. Ou seja, eu aproveitei a luz que vinha da janela, fiz uma luz ali no estilo meio Rembrandt e ficou muito bonito. Pelo menos a noiva gostou, espero que você tenha gostado também. Então, se a gente pensar um pouquinho antes de clicar, às vezes a gente não precisa levar um flash, por exemplo. Ah, você que usa celular para fotografar. Você não precisa de um flash, você precisa posicionar o seu objeto melhor. Em vez de colocar o seu objeto contra a luz, coloque ele a favor do sol. Por exemplo, a foto agora aqui da Dora. O céu tá azul e ela também tá com uma luz boa. Então é interessante a gente pensar nisso. Colocar o nosso objeto a favor da luz, colocar o nosso objeto de lateral para a luz, ou colocar também o nosso objeto perto de uma janela para ter uma luz mais suave. Então essa é a minha quarta dica. Pense na luz antes de fotografar. Eu acredito que essas dicas ficaram muito legais, ficaram muito boas. Eu preparei outras dicas falando mais sobre luz, falando mais sobre composição lá no nosso portal aprenderfotografia.com.br. Então clica no link aqui e você vai ser direcionado lá para o nosso post inteiramente gratuito. Você não precisa pagar nada sobre isso, é uma aula inteiramente grátis para você poder aprender melhor sobre esses detalhes. E também lá você pode perguntar, aqui também como no YouTube você pode perguntar, fique à vontade para perguntar. Pode perguntar, pode
falar que tipo de vídeo você gostaria de assistir aqui, que eu vou, dentro do possível, tentar gravar o vídeo e trazer os vídeos para você aprender mais sobre fotografia. Nem preciso dizer, se inscreve no canal, curta o vídeo se você gostou, me siga nas redes sociais, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!